Primeiramente, boa noite. Vamos falar para vocês hoje sobre alcaloides, tá? Em especial, vamos falar dos alcaloides que fazem parte do grupo de metabólitos secundários. Esse aqui, na verdade, é o ciclo biosintético, né, desses metabólitos secundários. A gente vai ter lá a glicose, né, que basicamente se divide em dois grupos, entre eles, polissacarídeos e heterosídeos. A partir da glicose, vamos ter o desdobramento do ácido X químico, né, e o acetil, coenzima A. E essa vai se desdobrar em triptofano, fenilalanina, tirosina, ácido gálico, que compõem para a gente conhecidos como taninos hidrossolúveis. Tá? E o triptofano, entre os alcaloides ou indólicos e quinolínicos. Do grupo da fenilalanina, nós teremos então a formação dos protoalcaloides, alcaloides, isonucleônicos e benziletônicos. O ácido cinâmico, a fenilpropilanoides, tá? São as ditas ligninas e ligninas cumarinas. Observem que desse grupo, no intervalo entre o ácido X-químico e a acetilcoenzima A, nós teremos as ditas antraquinonas, os flavonoides ou os taninos condensados. Do ácido, na verdade, do ciclo do ácido cítrico, a partir da conversão do ácido da acetilcoenzima A, a qual ela participa, tá? Ocorre a formação da ornitina, da lisina, que vai caracterizar os ditos conhecidos como alcaloides, que a gente vai estar falando hoje. Tá? Os alcaloides, na verdade, são um grupo, né, bem heterogêneo, tá? De substâncias que vão ter características de serem nitrogenadas. Geralmente vão ter uma origem natural, vão ter um caráter muitas vezes básico, tá? Que podem porventura apresentar uma relação acentuada, né, de ação farmacológica em muitos tipos de animais. Geralmente esses alcaloides são encontrados muitas das vezes em vegetais, principalmente de uma forma combinada com outros tipos de ácidos carbônicos, em especial ácidos orgânicos. Geralmente eles vão se encontrar em concentrações menores, tá? Nessa forma livre. Então é bom lembrar que os alcaloides são substâncias que reagem com ácidos, em especial formando sais, levando a semelhança de outros álcalis que precipitam, então, assim, soluções ou adquirem cores, né, características quando reagem com determinados tipos de reagentes gerais e apresentam, então, assim, propriedades toxicológicas e farmacológicas que são bem características. Vale destacar que nessa forma em especial são insolúveis muitas vezes em meio aquoso, né? E são solúveis em solventes orgânicos como o clorofórmio, tá? O éter, muitas das vezes, e o próprio benzeno. E na forma de sal, a solubilidade, na verdade, dela é inversa quando associada a esses tipos de sais. Bem, existe então um grau interessante de alcalinidade que apresentam, né, de uma forma variável, dependendo do tipo de disponibilidade do par de elétrons que a gente vai estar encontrando mais à frente aí, em especial quando associado ao nitrogênio. Geralmente podendo assim mostrar, né, para a gente um caráter geralmente ácido, quando esse é quaternário muitas das vezes. Comumente a gente precisa lembrar que são detectados, né, por meio de vários tipos de reativos gerais, que a gente vai conhecer reativos gerais de alcaloides, que a gente vai cunhar o termo RGA, com os quais se formam a turvação e a precipitação em meio geralmente ácido. Bem, a designação mais aceita recentemente é de Pelletier, tá? Que é de 1983, tá? Que considera um alcaloide seria uma substância orgânica cíclica contendo nitrogênio, conforme nós já falamos anteriormente, em estado de oxidação negativo e cuja distribuição é limitada entre os organismos vivos, geralmente com ação biológica, geralmente com ação biológica, né? Marcante, como a morfina, a cafeína e a própria nicotina. É interessante perceber que esses alcaloides, em especial, eles constituem para a gente algo em torno de grande número, né, de metabólitos, em especial, que vão apresentar uma diversidade bem grande estrutural. Tá? Eles representam algo em torno de cerca de 20% das substâncias naturais que a gente vai estar descrevendo um pouco mais à frente aí. Ao longo do tempo, em especial, ele vem causando um grande impacto, em especial do ponto de vista econômico. É bom entender isso, porque na nossa região a gente tem uma demanda grande, inclusive para geração de recursos, né? De recursos que possam ser viáveis para a garantia das nossas comunidades locais. Bem,
Esse impacto, então, é do ponto de vista tanto econômico, da medicina e em outros vários setores sociais e políticos, porque a gente sabe que é grande ainda a aplicabilidade desses alcaloides ao longo do tempo, né? Que vão desde, por exemplo, desde a época da Grécia, a exemplo de Sócrates, que foi executado, por exemplo, acabar sendo ingerindo uma grande quantidade de chá de cicuta, tá? É, desde esses primórdios lá da civilização, as espécies vegetais em especial, contendo alcaloides, foram usadas como medicamento, muitas das vezes, venenos, né? E muitas das vezes conhecidas como as ditas poções mágicas. Os ditos não alcaloides normalmente não são considerados como alcaloides. São as ditas aminas de origem animal, como adrenalina, análogo da alcaloide efedrina, e eliminam-se daí então também do grupo as aminas proteinogênicas, tá? Os derivados da purina, que a gente precisa diferenciar, porque a gente vai estar falando sobre alcaloides, entender o que, que não é. Então vocês já sabem que a adrenalina, as aminas proteinogênicas, os derivados da purina, não se enquadram nesse grupo, tá? Alguns hidróxidos, em especial de amônia, em especial quaternário de amônia, também não vão se configurar como alcaloides, tá? Entre elas as colinas, as betaínas e as próprias muscarinas. Conforme eu falei anteriormente para vocês, é interessante perceber que o emprego desses alcaloides ele é muito amplo, né? Ele pode ser encontrado, por exemplo, relatos desde a época lá do Império Romano, por exemplo, onde a esposa lá do imperador Augusto, a Lívia, né, assassinava os inimigos políticos dele, né, do marido, durante os ditos banquetes, né? Aqueles banquetes enormes lá, adicionando a beladona, né, a tropa beladona, tá? Aos alimentos, em especial desses ditos inimigos do esposo. É interessante perceber que na nossa própria realidade amazônica também existem empregos disso. Por exemplo, dentro dos índios da bacia, em especial da região amazônica, eles utilizavam aquele dito extrato seco, né, da, da planta conhecida aqui como curare, né, em flechas bem na ponta lá, que eles usavam na pesca, na caça, em guerras em especial, para matar peixes, por exemplo, na guerra para intoxicar os seus inimigos, tá? Outra coisa interessante que a gente precisa lembrar, que em diversos grupos étnicos especiais, né, a despeito, por exemplo, dos índios, muitos feiticeiros detêm aquela capacidade de poder de utilizar preparados contendo especiais esse tipo de alcaloides alucinógenos, né, que tem um grande número de atividades do ponto de vista biológico. Em especial, alcaloides geralmente precisam ser melhor estudados. A exemplo que a gente tem de aplicações que vem desde a época dos estudos realizados por um especialista conhecido como De Jong, né, em 1803, que ele acabou desenvolvendo, né, o que a gente chama de isolamento dessa primeira partícula, na verdade, essa primeira molécula de álcali, em especial de um vegetal. Tá? Ele conheceu e denominou, na verdade, esse sal lá atrás de álcali, né, pelo nome de sal de ópio, tá? Que é uma mistura, na verdade, de dois elementos importantes, a morfina e outros alcaloides em especial, tá? Saturne, por exemplo, lá em 1806 já usou também o que a gente chama de natureza básica dessa substância para causa do ponto de vista de soníferos, né? Em especial soníferos do ópio, que também foram chamados no futuro, agora conhecido como morfina, tá bom? Podem perceber aqui que essas substâncias geralmente são de caráter natural, tá? Apresentam em sua estrutura, apresentam em sua estrutura ah, principalmente a presença de quem? Do nitrogênio como marcador, um nitrogênio dentro de um heterociclo, tá? Ele pode ser lá terciário, geralmente terciário, tá? Pode apresentar uma ditamida ou sal de amônio quaternário na sua estrutura. Aqui nós temos dois exemplos clássicos de alcaloides, entre eles a nicotina e a morfina. Como eu falei anteriormente, os alcaloides são substâncias básicas que pertencem então à função amina, identificadas pela presença então do átomo de nitrogênio dentro de um ciclo especial. Tá? Aqui a gente tem três exemplos diferentes, né? Temos a morfina, a tebaína e a codeína. É interessante perceber que existem outros que a gente chama de alcaloides indólicos, que geralmente são conhecidos em torno de 2.000, né, alcaloides indólicos que a gente vai estar vendo mais à frente aí. Essa classe de compostos em especial, tá, elas podem ser subdivididas em grupos maiores, né, que a gente vai conhecer como alcaloides conhecidos como indólicos metopênicos, tá? E, em especial, outros tipos de alcaloides conhecidos como metabólitos, né, em especial alcaloides indólicos, tá? Os primeiros que a gente vai ter conhecimento, na maioria das vezes aí, são derivados de que a gente chama de triptamina,
e o monoterpeno, em especial, ou conhecido como iridoide, tá? Ou secolagina. Apesar de quase todos os membros desse grupo serem basicamente derivados desses dois compostos, né, diversos especiais tipos de esqueleto diferentes, esses arranjos que vocês estão observando aí, tá, do ponto de vista estrutural, vão originar, então, um enorme número grande de variedades estruturais, tá, com um grande número de especiais de ciclos, na verdade, de núcleos, né, assimétricos, conforme vocês estão observando. Observe, as estruturas estão muito próximas entre si. O que basicamente vai diferenciar entre elas é o rearranjo da estrutura do ciclo. Bem, do ponto de vista de aspectos gerais, a gente até se antecipou um pouco, uma das mais importantes características físico-químicas dessas aí é conhecida como a basicidade. Bem, o alcalóide ou álcali, conhecido como álcali semelhante, do grego eides, semelhante, são para a gente o que a gente conhece como bases alcaloídicas livres, que tem como característica serem insolúveis, conforme já falamos anteriormente, em água. Geralmente esse sal, né, corresponde ao que a gente chama de hidrossolúvel. Em solventes geralmente apolares, essa base livre, ela tende a ser não solúvel, ela tende a ser solúvel e o sal tende a não ser solúvel, conforme já falamos na slide anterior. Vamos falar um pouquinho de algumas características desses alcaloides em especial, né? Esses alcaloides em especial, eles vão apresentar como principais características aí, né em especial, né, que geralmente são insolúveis, eles geralmente meio aquosos, são solúveis apenas em solventes orgânicos, como por exemplo o próprio clorofórmio, né, o éter, benzeno, por exemplo, né, na forma de sal, e a solubilidade geralmente dele vai ser inversa nessas situações, tá? Bem, o que a gente percebe dentro da estrutura dos alcaloides, assim, de uma forma geral, é que eles apresentam um nitrogênio, na verdade, dentro da estrutura do seu aminoácido, e aí formando o que a gente chama de alcaloide verdadeiro, a gente vai ter essa presença do nitrogênio dentro de um aminoácido, tá? Segundo, que existem mais de 10 mil representantes diferentes, desses quais 75% geralmente são associados de origem vegetal, em especial de vindo de plantas, tá? E uma boa parte desses aí podem, na verdade, ter uma relação de ocorrência, né? Muitas vezes rara, com alguns tipos de micro-organismos, como bactérias, como fungos, líquens, algas em geral, tá? A exceção do que a gente tem aí, em especial, de um tipo de fungo, né? Que é a Claviceps purpure, tá? Existem, então, vários tipos de representantes também na ordem animal, que podem ser encontrados também, a exemplo de alguns tipos de sapos, né, na América Central, e em especial peixes japoneses também, que têm essa característica de apresentarem alcaloides dentro da sua estrutura, né? Alguns grupos em especial ocorrem apenas em algumas poucas espécies, como por exemplo a morfina, conforme já falamos anteriormente aí, tá? É interessante perceber, por exemplo, em outros estudos que a gente sabe, né, a presença, por exemplo, da cafeína, que é isolada muitas das vezes lá, foi isolada pela primeira vez, né, em 1817, e apresentou lá uma capacidade muito boa de manutenção de atenção e tudo mais, né? Outros exemplos que a gente está citado no slide aí é a própria morfina, que é associada à derivada da papaver somniferum, né, e a P. cetigerum, que levam, na verdade, a algumas estruturas que podem ser amplamente distribuídas entre elas das ditas nicotinas, tá? Que estão presentes em mais de 10 famílias em especial. Essa biossíntese de alcaloides, tá? E muitos outros tipos de alcaloides foram geralmente associados e isolados na finalidade de obter novos fármacos, então, para o que a gente chama de funções terapêuticas. É interessante perceber que, desde o século XIX, lá Mesner, por exemplo, introduziu o termo para designar aquelas ditas substâncias, né, que eram utilizadas que tinham um comportamento como base. A principal definição que a gente vai ter, dificuldade de definição especial, é porque esses grupos, na verdade, não são homogêneos, né, não são idênticos, iguais, do ponto de vista de biosintético e bioquímica, tá? E em especial do ponto de vista farmacológico. Eles são bem diferentes entre si, né? E tem, em especial, dentro da presença de vários tipos de reinos, em especial e a presença também do que a gente chama de anéis heterocíclicos. A definição, então, seria muito ampla, que vai ser baseada, então, em propriedades gerais, tá? Então, é bom lembrar que os alcaloides, então, só para a gente lembrar mais uma vez, eles são substâncias nitrogenadas, de origem vegetal, com ação farmacológica, que são encontradas predominantemente em alguns tipos de plantas, em especial as angiospermas, tá? Em sua maioria deles vão possuir o que a gente chama de caráter alcalino. Os principais tipos de plantas que a gente vai estar vendo mais à frente, algumas delas aí, né, em especial do grupo das angiospermas, que vão estar associadas a isso, são as famílias vegetais, né, que produzem alcaloides, tá? Entre elas, as apogináceas, que a gente vai ver mais à frente aí, a parvariaceae, tá? A ranunculataceae, a rubiaceae, a solanaceae, tá? Barbariadaceae, tá?
E aí a gente vai ter lá, entre elas, as mais conhecidas, que você já tem conhecimento aí, provavelmente, que entre eles se inclui aí o ópio, a coca, tá? O café. A coca que eu tô falando não é aquela coca, tá? É a folha de coca, tá? Dos Andes lá. O chá, em especial da Camellia sinensis, ok? O cacau é conhecido por vocês, é de taquina, agora que está na moda, né? Essa situação do chá da quina, associada à questão do tratamento do Covid-19, da doença, né? E com uma ampla distribuição aí em relação ao alcalóide, inclusive com alcalóide com potencial do ponto de vista antitumoral, tá? Como, por exemplo, da vinca, né? Conhecida vinca, ou Cataranthus, né? Roseus. Que está associada lá a alguns tipos de análises, em especial com inibição de células, em especial neoplásicas. Para quem não conhece, na região amazônica é uma florzinha que dá silvestre, muito comumente em áreas mais baixas, tá? Bem, vamos seguindo. É interessante perceber que as estruturas podem ser amplamente tão distribuídas, exemplo da nicotina, elas apresentam, por exemplo, mais de 10 famílias diferentes. Essa biossíntese, em especial dos alcaloides, pode geralmente estar associada a duas estruturas em especial, entre elas o caule e a própria raiz, tá? O armazenamento desse local é importante nesse aspecto e após a sua distribuição, para que a gente não tenha que seja realizado geralmente em vacúolos, né? Em várias espécies vegetais, em especial esses alcaloides, desempenham então, um papel importante do ponto de vista de proteção, né? Uma função básica dentro da estrutura deles como proteção, em especial contra algumas pragas como herbívoros, insetos em geral, bactérias, né? Que podem, porventura, tentar colonizar essas espécimes vegetais, tá? Existe o que a gente chama de protalcoides, que são N não cíclicos, né? E os pseudoalcaloides, que vão ter, são N cíclicos ou não derivados de alcaloides, tá? As principais propriedades fisiológicas desses alcaloides, geralmente comprovadas a partir da função de proteção desses alcaloides, ok? É interessante perceber que esses alcaloides, eles vão ter uma função, geralmente nessas plantas, conforme nós já falamos também, para a função de defesa, mas podem acabar por gerar, dependendo do tipo de consumo que você for utilizar-se esse produto, né? Pode causar o que a gente chama de efeito tóxico, né? No entanto, a gente acredita, na verdade, que se atuam, na maioria das vezes, como o que a gente chama também como reserva de nitrogênio, regulando, na verdade, o crescimento, tá? Regulando assim o crescimento, né, em especial do metabolismo interno e da reprodução em especial dessas plantas, tá? A despeito, por exemplo, de solos que têm, por exemplo, uma quantidade menor de nitrogênio, onde tem acabando por produzir uma quantidade bem menor de alcaloides nessas estruturas vegetais, tá? Em especial, que a gente já falou anteriormente aí, dentro da estrutura de quem? Dos vacúolos, onde serão coletados. É interessante perceber também que esses agentes especiais também têm uma função de desintoxicação na estrutura vegetal, transformando em simples, né, substâncias nocivas que são comuns, né, a estarem presentes na estrutura do próprio vegetal. Então, a principal função delas também, um destaque especial, é a proteção em relação à radiação luminosa, em especial radiação VB ou VA, tá? Evitando dessecação e principalmente a dispersão, por exemplo, de substâncias que porventura possam ser tóxicas na superfície dessa folha ou mesmo dessa planta dentro do caule dela, né? Bem, é interessante a gente perceber, dentro desses grupos grandes de alcaloides, tá? Que nós temos aí, só um minuto, tá? Que existem vários grupos de estruturas básicas, né? Que a gente vai estar variando, por exemplo, desde as ditas alcalinas, certo? As ditas alcaloides, que vão ser distribuídas em vários grupos diferentes de acordo com o seu tipo de grau de basicidade, tá? Nós podemos estar citando aí a, perdão, a morfina, é conhecida lá desde o ano de 1805, ok? Desde 1805, tá? Foi descoberta pelo pesquisador Sétourné, tá? Em especial, a principal fonte dessa morfina, ela advém do ópio, tá? Outro alcaloide importante é a emetina, foi descoberta em 1817 por Pelletier, tá? A fonte dela em especial é dita Ipeca. A atropina, de 1819, veja só, 1819, descoberta por Rembrandt, tá? Em especial, a principal fonte dela é a beladona. A cafeína, descoberta em 1820 por Range, tá?
em especial encontrada dentro da estrutura do café, tá? A quinina, que é hoje bastante na moda aí, né? Descoberta em 1827, e a gente tem a hidroxicloroquina, que foi descoberta, desenvolvida, na verdade, por um brasileiro, tá? Que eu falei na aula anterior, ok? José Pelletier, Magendê, né, em especial produzida a partir da quina, que é uma árvore que inclusive é encontrada no nosso território nacional. Vale destacar que esses alcaloides aí que a gente tem mostrado aqui, todos eles são de amplo uso, né, e muito comum dentro do nosso ambiente atual, né? As principais fontes de alcaloides que a gente vai estar destacando aí são os alcaloides que formam um grupo muito grande, vasto, né, de metabólitos, que podem ocorrer geralmente tanto a situação lá, a presença de micro-organismos, bem como plantas, em especial de vegetais superiores, tá? Bem como inferiores, conforme já fizemos anteriormente, o grupo mais importante que a gente vai estar destacando aí vão ser as ditas angiospermas, tá? Geralmente, os seus nomes geralmente comuns, geralmente terminam com o nome no finalzinho de ina. Por exemplo, cafeína, que vem do café, né? Um pseudoalcaloide pode ser, por exemplo, a xantina, a cocaína, que vem da coca, tá? A pilocarpina, que vem do jaborandi, a papaverina, a morfina, a heroína, a codeína, que vem da papoula, em especial, tá? De um fungo, tá? Em especial Psilocybe cubensis, vai ser produzido, por exemplo, a psicolobicina, tá? O almíscar é extraído, por exemplo, da glândula, por exemplo, do almiscarado, tá? São geralmente esses tipos de plantas geralmente vão ser de um caráter mais sólido e branco, tá? Geralmente essas substâncias vão ser de caráter sólido e branco, com exceção, né, em especial, já pode estar presente, por exemplo, alguns tipos de plantas, em especial no estado livre, na forma de muitas vezes de sais ou mesmo óxidos, tá? Ela geralmente distribui-se por toda a planta, acumulando-se em especial naqueles tecidos vivos, né, de crescimento geralmente ativos, tá? Elas têm, então, a função como alcaloide, na verdade, ser classificadas em vários grupos que podem ter atividade do ponto de vista biológico, bem como quanto à sua estrutura química e quanto à sua própria relação de biosintética, da maneira, na verdade, como ocorre a produção dessa planta. Tá? A gente vai ver mais à frente que existem relações de que são os ditos alcaloides verdadeiros, ok? Que vão, na verdade, ter uma relação, quais são esses ditos alcaloides verdadeiros aí. Em especial, a gente sabe que eles formam um grande número aí de metabólitos diferentes, né? Que podem ocorrer tanto do ponto de vista de micro-organismos como plantas superiores, bem como inferiores, conforme já falamos, em especial das angiospermas, né? E leva, na verdade, uma menor frequência, então, distribuindo-se em especial nessas plantas, em especial na região, nesses tecidos geralmente mais vivos, né? Em células geralmente da epiderme e da hipoderme, ou da bainha vascular desses vegetais, e em especial dos seus vasos laticíferos, né? É interessante perceber, por exemplo, que esses alcaloides verdadeiros geralmente possuem o que a gente chama de anel heterocíclico, tá? São substâncias geralmente de caráter básico, conforme nós já falamos aí, que vão ser derivadas geralmente dessas plantas, né? Mas podem também ser derivadas de outros tipos de fungos, por exemplo, conforme já falamos anteriormente, tá? Vamos seguindo. Aqui nós temos os principais gêneros, que já citamos anteriormente, o fármaco derivado deste, e quando a data de isolamento é sua categoria. Ok? É interessante perceber no quadro, depois vocês vão dar uma olhadinha com calma dentro do livro de vocês. Nós temos lá a papaver, conhecida como morfina, tá? Foi isolada pela primeira vez em 1805. Tá? Um efeito interessante dela do ponto de vista terapêutico, que é hipnoalgesia, né? Hipnoanalgesia, a chinchona, ou quinina, que tem um potencial do ponto de vista antimalárico, ok? A tropa ou atropina, tá? Que tem como principal interesse, como principal característica, né? Tem a função de como anticolinérgico. E aí a gente precisa destacar outros aspectos interessantes, por exemplo, quando a formação, na síntese, na verdade, desses alcaloides que vão acontecer especialmente na estrutura conhecida como retículo endoplasmático, em especial nessa estrutura que é acumulada dentro dos vacúolos, tá? Basicamente, você vai encontrar esses alcaloides dentro da estrutura em especial desses vacúolos, tá?
É interessante perceber que esse armazenamento, em especial no vegetal, frequentemente vai estar associado a alcaloides que são armazenados em local diferente daquele onde a planta, no caso, onde são sintetizados, tá? Geralmente vão se distribuir, então, nesses tecidos, conforme já falamos para vocês anteriormente, e vão ter como preferência, por exemplo, o tecido crescimento ativo, né? As células da epiderme e hipoderme, tá? Geralmente aqueles tecidos que são mais externos da planta, tá? As outro método também interessante, mas também é interessante encontrar nas bainhas, por exemplo, aqueles feixes vasculares, ou mesmo nos dutos laticíferos, conforme já falamos anteriormente para vocês. Qual a principal função nas hipóteses em relação de uso, por exemplo, desses alcaloides, conforme já falamos para vocês anteriormente? A função básica deles é defesa contra herbívoros, por exemplo, associados à questão da sua toxicidade, esse sabor mais amargo que é característico desses alcaloides, tá? Em especial, animais e insetos, em especial também, eles servem como elementos tóxicos para inibir a proliferação desse tipo de animais e insetos sobre a sua superfície. Uma outra função importantíssima que já citamos é a situação da detoxicação de produtos nocivos, em especial, que possam ser gerados, por exemplo, no metabolismo especial desses vegetais. Geralmente incompatível com o metabólito, eles são catabólicos, que acabam trazendo prejuízos ao vegetal e acabam sendo eliminados, tá? A reserva em especial de nitrogênio, conforme já falamos para vocês em slides anteriores, e que podem levar, a gente chama de poucas evidências em especial, tá? Reguladores de crescimento, em especial, que levam ao processo de germinação, a exemplo de algumas estruturas que estamos mostrando para vocês aqui no quadro, tá? Então a gente vai entrar agora na caracterização um pouco mais diferenciada de cada um desses alcaloides, tá? Em especial, vamos falar primeiro deles, que é a atropina. O nome científico dela aí é Atropa belladonna. O nome mais comum, vulgar, dela é a Belladonna erva moura mortal, né? É interessante perceber que é uma planta onde a parte importante dela que a gente vai estar extraindo aí, em especial, vai ser a, a raiz, tá? A principal atividade dela, conforme nós mostramos no quadro agora há pouco, é anticolinérgica. A função dela é basicamente anticolinérgica, tá? Desculpe aí, gente, estão me ligando aqui. Estou dando uma desligada aqui no celular para não atrapalhar a aula. Peraí, pronto. A atropina, então, em especial, tá? Ela tem uma característica interessante porque ela tem uma estrutura, vocês podem observar bem aqui, né? Que ela apresenta, então, uma capacidade, então, de tipo, ponto de vista alcaloide. Ela é encontrada geralmente que a gente chama de tropa belladonna, conforme nós já falamos, e outros tipos de famílias, né? Que interferem, na verdade, na formação do que a gente chama de acetilcolina, tá? Em especial no organismo desse vegetal. Ele geralmente é antagonista, que a gente chama de antagonista muscarínico, que age naquelas relações de terminações nervosas, tendo um efeito, assim, então, anticolinérgico, tá? Em especial, ação sobre as terminações do sistema nervoso, que a gente chama de parasimpático. Essa em especial a tropa belladonna, conhecida como erva moura mortal, né, fornece principalmente o que a gente chama de o alcaloide, a dita atropina, que vocês conhecem aí, né? Ou o nome científico, né, diosmacina, diosciamina, perdão, tá? Mesmo alcaloide que vai ser encontrado, por exemplo, na datura estreamínio, tá? Ou conhecida como estramônio ou figueira, né, do inferno, tá? Que a gente vai ver mais à frente, ó, conhecida como maçã do diabo, tá? Essa atropina em especial vai ter que ser formada por vários tipos de ésteres, né? Orgânicos em especial, tá? Por vários grupos de ésteres orgânicos em especial, né? Formando, na verdade, uma combinação de um ácido aromático, em especial o ácido trópico, e as bases orgânicas, geralmente mais complexas, vão formando o que a gente chama de tropina ou tropanol. As principais propriedades que a gente vai estar encontrando aí, né? Em especial, vai ser a atuação dessa droga em especial da atropina e sobre o nódulo sinatrial, o nódulo sinusal, tá? Ela vai acabar por causar um aumento dessa condução através desse nódulo atrioventricular, e geralmente aumentando com isso, né, os batimentos cardíacos, tá? No estômago em especial e no intestino, ela pode causar o quê? Tem um efeito antiespasmódico, em especial atuando em situações de problemas gastrointestinais e tratando muitas vezes aquelas ditas úlceras pépticas, tá? A atropina geralmente reduz a função secretória, ok? E geralmente em doses mínimas, a atropina ela tende a ter um efeito, né, de ativar glândulas em especial, né, as glândulas sudoríparas, produzem suor, e a pele, né, tornando-se assim mais seca e quente, tá? Essa transpiração em geral pode ser muitas vezes até inibida, né, até o ponto de aumentar a relação de temperatura corporal desse em especial desse animal, tendo um efeito muitas vezes até notável, assim, do ponto de vista de utilização em doses um pouquinho mais altas, tá? Ou relações como temperaturas ambiente mais elevadas, tá?
Em crianças, por exemplo, em recém-nascidos ou mesmo lactentes, essas doses geralmente mais moderadas podem causar muitas vezes até um quadro que chamamos de febre do ponto de vista atropínico, tá? Outro alcaloide importante que a gente vai estar falando para vocês aí vai ser a emetina, tá? O nome científico dela, tá? É a Ceafelis, né? Ipialcunha, Ipecacuunha, perdão, Cefaelis ipecacuanha, tá? A Ceafelis ipecacuanha, tá ok? É, é uma planta em especial, né? Ela é derivada de uma planta especial, a ipeca, tá? Em especial no Brasil é conhecida como raiz do Brasil, né? Acho que é o nome desse que dão lá, raiz do Brasil, é uma planta especial rubiácea, da família rubiácea, muito comum em especial nas regiões de solos das florestas dos estados da Bahia, por exemplo, e pode ser encontrado em várias regiões do país. Não é relatada na região norte. O nome mais comum dela, né, etimologicamente falando, vem de Ipecacuanha. Aí as pessoas não lembram o nome, vem na verdade do Tupi-Guarani, né? Ipe, que se chama Tupi, e pega, que significa do Tupi, pênis de pato, tá? Tá? Pênis de pato e poaia, vem do Tupi também. Pênis, pênis, vem e pega, tá? E a outra parte, a poaia, vem da palavra pato. Então, significa que é pênis de pato, tá? E peca. Tá? A emetina especial ela é originária de raízes, né? Como a gente está vendo aí. Tá? Ela tem um poder grande, né? Do ponto de vista antiemético, ou seja, atua sobre as situações de vômito. Por isso, então, assim chamada, denominada de emetina, tá? Ou epecacuanha, conforme já falamos aí, né? Do Tupi-Guarani. Ela foi introduzida em especial no Brasil, né? Advindo da Europa, né? Lá pelos anos de 1672, em especial por um viajante que veio até a América do Sul, Alegros, né? Ela foi usada muitas das vezes para tratamento de disenteria, né? Com alguns médicos franceses que vieram, na verdade, junto com o rei Luís XVI, perdão, Luís XIV, perdão, tá? E hoje em dia, geralmente, esses fármacos eles podem ser purificados, né, produzindo o que a gente chama de cefaleína ou emetina, que são usados como medicações que são utilizadas contra o vômito, em especial os ditos antieméticos, tá? Eles geralmente estimulam esse centro neuronal, né, em especial do vômito, em especial a área que a gente chama de próstema medular, diminuindo com isso a ação, causando com isso uma diminuição da quantidade de episódios de vômitos diários. Tá? A emetina geralmente também é usada contra a amebíase, pois geralmente atua como limitador na formação das proteínas, além de efeitos em especial do ponto de vista circulatório. Tá? Existem relatos, assim, por exemplo, da utilização da emetina lá desde 1930, tá? Que foi sintetizada, que a gente chama de emetina, que é um pouquinho diferente da primeira, porque ela vai ter uma dupla ligação, por exemplo, próxima daquela região do radical, em especial etil, que produz então com isso alguns tipos de efeitos mais colaterais, tá? É interessante perceber também que essa planta, né, é conhecida como uma planta doente, muitas das vezes de estrada, né? Foi a planta, né, que mais interessou algumas vezes os europeus por ser usada, por exemplo, com efeito purgativo e em especial para eliminação de vermes, né? E de antídoto para alguns tipos de venenos em especial. Um cuidado especial é em relação à questão do xarope, o abuso do xarope, né, de peca, né, ou emetina. Já foi usado, por exemplo, para bulímicos, por exemplo, para fim de você tentar, aquelas pessoas que tentam vomitar, né, para induzir vômito, né, mas o uso repetido dele pode causar um processo de acumulação especial no fígado e com isso causar problemas sérios, inclusive no músculo cardíaco, tá? Só por observação. Outro grupo importante, que agora está na moda, né, que a gente não pode deixar de lembrar, que são as quininas, tá? Tá? O nome científico dela é Cinchona spp, ou seja, vai ter um grande número de subespécies aí associadas a ela. Tá? Ela é um alcaloide que tem um gosto bem interessante aí, geralmente, como eu falei anteriormente para vocês, é um gosto geralmente amargo. Tem funções basicamente que vão desde função antitérmica, baixar a febre, tá? Função antimalárica, elas vão atuar exatamente garantindo a um controle sobre a parasitemia, em especial associada ao plasmódio malária, né? E tem uma função também do ponto de vista analgésica, e a gente sabe também que, pelos relatos que a gente tem na literatura, de uma função inclusive imunossupressora, tá? Sendo usada inclusive sobre outras doenças, que não somente em especial a malária, mas como, por exemplo, o lúpus eritematoso, a artrite reumatoide, e agora
A utilização dentro das ditas terapias, né, utilizadas para controle, por exemplo, da Covid-19, tá? O mais conhecido de vocês é o famoso sulfato de quinina, que é o famoso quinino, tá? E é extraído em especial da planta, que a gente conhece como quina, extraído da quina. A quinina, em especial, né, ela tem uma característica de ser um pó geralmente branco, ele não tem cheiro, tá? Geralmente o sabor dele é bem amargo, mesmo pela presença maior de alcaloides. Tá? Ela geralmente é utilizada para tratamento de malária, mas também pode causar o que a gente chama de arritmias cardíacas também, tá? É utilizada para tratamento de arritmia cardíaca, porque tem uma ação também sobre a musculatura cardíaca. E se criou toda aquela polêmica em relação à questão do uso ou não da cloroquina, da hidroxicloroquina. O que se tem de conhecimento hoje é que essas drogas em especial, elas acabam por gerar efeitos negativos quando associadas a alguns grupos de macrolídeos em especial, que a gente pode estar citando aí, em especial a azitromicina. Então, se você for utilizar, utilize, por exemplo, outro macrolídeo. Pode ser, por exemplo, a claritromicina, a levofloxacina, né, a claritromicina, enfim. Geralmente ela vai ter, então, vai ser encontrada alguns tipos de fármacos, né, com utilidade basicamente flavorizante, em especial, por exemplo, na estrutura daquela dita água tônica, né, que o pessoal nos Estados Unidos acabou em pouco tempo lá. Você procurou e as pessoas não tinham, em qualquer lugar não se encontrava mais, tá? Em especial, a gente pode estar falando da casca dela, né, da famosa casca da casca peruana ou da quinina, ter se espalhado, por exemplo, rapidamente por sua classificação especial por várias áreas do país, né? Nenhum tipo de botânico havia publicado em especial isso, né? A gente é interessante perceber que, do ponto de vista químico, né, isolaram lá dessa casca em especial dela, né, da chinchona, o alcaloide que a gente está falando agora para vocês aí, que é a quinina. E aí, muito mais tarde, foi conhecido o dito alcaloide da classe das quinolínicos, né? Que leva ao processo de biossíntese especial da quinina, que envolve, então, assim, a formação de triptamina e a ciclosamina, tá? Que leva à formação, na verdade, da quinina, tá? Formando-se a partir do que a gente chama de coretanol. A parte da planta mais importante que a gente está vendo aí, já falamos, é a casca, e a atividade farmacológica dela vai desde antimalárico, antitérmico, analgésico e inibidores, por exemplo, da resposta imuninária, gerando um efeito imunossupressor e também anti-inflamatório. Outra importante para a gente é a pilocarpina. Tá? A pilocarpina tem como nome científico em especial, tá, o pilocarpo jaborandi, o nome mais conhecido é o famoso bom e velho jaborandi, ok? Ela é uma planta que é usada desde séculos, há séculos em especial pelas populações especiais dos tupis-guaranis, que habitam em especial o nosso país, né? Tiveram um proveito importante em relação à questão da produção, por exemplo, a propriedades em relação a produzir suor e em especial a questão da saliva. Ela foi introduzida em especial por um médico brasileiro, né? É conhecido como Sinfrônio, lá em 1864. Então, foi utilizado alguns extratos de folha, na verdade, do jaborandi, tá? Para obter o efeito que a gente chama de diaforético, ou seja, para estimular a produção de quê? De suor, tá? Ou o que a gente chama de efeito cialogogo, tá? Diaforético, suor, cialogogo, produção de quê? De saliva, tá? Trata-se, então, basicamente de um tipo que a gente chama de agonista muscarínico, que é um tipo mais não específico. Geralmente vai gerar uma resposta um pouco mais lenta, né, em relação à ação com receptores, por exemplo, nicotínicos em especial, tá? A principal parte utilizada dela, como já falamos, é a folha, e o principal, né, a ação também que a gente vai ver mais à frente é a ação sobre alguns tipos de glaucomas, né, a redução da pressão intra redução, na verdade, da pressão intraorbicular, que a gente chama, né? Interessante falar agora um pouquinho mais para vocês, a gente não terminou ainda a falar sobre a pilocarpina. Geralmente lá ela vai ter, ela vai ser administrada em especial alguns tipos de colírios, né, que a gente vai estar falando para vocês aí agora. Então ela vai ter uma ação antiglaucomatose. Geralmente ela vai atuar como um agente especial que atua sobre a musculatura, né, provocando a que a gente chama de contração da pupila, e pode ser usado nesse tratamento com isso, no tratamento do glaucoma. Geralmente ele é administrado em forma de comprimido, que serve para tratar aquele ressecamento dos olhos que leva ao processo de formação do glaucoma. Geralmente ressecamento também de boca e pele pode ser excelente para diminuir e aumentar a produção de saliva. Em especial essa pilocarpina, né? Ela tem um poder de ser administrada também por via endovenosa, né, ou intravenosa, para gerar um efeito também que a gente chama de antídoto contra alguns tipos de envenenamento por
atropina, conforme já falamos aqui anteriormente, tá? Ou seja, ela tem um efeito antagônico à atropina. Outro alcaloide importante que a gente vai estar falando para vocês aí é a fisostigmina. Fisostigmina, tá? Ela tem como nome científico a Fisostigmina venenosum, tá? O nome dela mais comum é conhecido aí é fisostigmina, a fisostigmina. Ela também é conhecida como ezerina, tá? Que na verdade é um parasimpático mimético, né, de ação geralmente indireta, né, pela ação que a gente chama de inibição da acetilcolinesterase. A principal função dela é inibir a ação, na verdade, de acetilcolinesterase através dessa enzima responsável pela degradação da acetilcolina, tá? Geralmente ela vai interferir o metabolismo dessa acetilcolina, tá? Formando o que a gente chama, onde a fisostigmina vai estimular de uma forma indireta os receptores especial nicotínicos e muscarínicos, né? Devido ao efeito consequente aumento da acetilcolina que vai estar disponível muitas das vezes nos terminais pré-sinápticos, tá? Nas sinapses. Os principais usos, em especial dessa fisostigmina, tá? Ela é muitas vezes indicada para tratamento de pacientes com aquela miastenia graves, próprio quadro de glaucoma, tá? O mal de Alzheimer, o esvaziamento gástrico geralmente mais lento. Pode ser, por exemplo, utilizado aí por ser geralmente um tipo de amina terciária, ela pode, por exemplo, atravessar a dita barreira hematoencefálica, por exemplo, e pode causar com isso um tratamento adequado baseado em sobredoses, né? De medicamentos como, por exemplo, como a atropina, tá? Ou escopolamina, outras drogas especiais que vão ter efeito anticolinérgico, tá? Os principais efeitos assim, que a gente vai encontrar, em especial para aquelas pessoas que fazem uso excessivo, geralmente pode estar associados a quadro de depressão e muitas das vezes associados às ditas overdoses, tá? A principal parte aproveitada da planta são as sementes, e a atividade básica dela, importante, é a atividade anticolinérgica. Outra importante que a gente não poderia estar destacando aí seria a unha de gato, conhecida aqui na nossa região, né? Você encontra facilmente nas feiras, em Mercado Livre, em geral, para venda. Essa unha de gato, na verdade, é uma planta, né, que é comum, né? Registros muito antigos, da época dos Incas, lá atrás, né? Elas foram os primeiros a isolar o que a gente chama de princípio, né, ativo dessa planta especial, né, arbustiva, a conhecida unha de gato. Ela é uma das plantas medicinais peruanas que tem maior importância, inclusive. Quando você viaja para lá, uma das coisas que mais oferecem é o chá da unha de gato, tá? A unha de gato, na verdade, é conhecida como vinha, né, de madeira larga, né? É um nome, na verdade, proveniente de algum tipo de espinhos, né, que em forma de gancho, de forma como se fosse um gancho. Você tem a imagem para mostrar aqui. Aqui, observem lá, tá? Ela geralmente tem uma forma de gancho, tá? Que cresce em especial ao longo da estrutura da vinha e envolve então a planta todinha aqui, ó. Estão observando? Ó? Ó, ela envolve a planta, aqui ó, a unha. Por isso que lembra, unha de gato, tá? São duas espécies geralmente próximas, que a gente chama de uncária, e são utilizadas quando substitutas em especial, né? Uma função interessante que ela vai ter, em especial, é como ação, por exemplo, alguns estudos que são mais recentes da uncária tomentosa, tá? Para tratamento, por exemplo, um coadjuvante, por exemplo, no tratamento de HIV, em especial estudos que vêm desde a década de 90 aí, e vários outros trabalhos, por exemplo, que já foram feitos em vivo, né, ou seja, em animais, e in vitro, em laboratório, em sílica, tá? Avaliando, por exemplo, a utilização dela como anti-inflamatório, imunoestimulante especial, né, anticancerígeno e inclusive para tratamento contra herpes, tá? Pessoal aí que faz o chazinho, né, dela de gato para tratamento de herpes, não é incomum a utilização não, tá? Em 2009, em especial, ela foi observado também que teve uma ação muito interessante sobre a questão da dengue, tá? Do dengue vírus, em especial do dengue vírus tipo 1 e 2, tá? E ela continua sendo pesquisada até hoje, né? Como um potencial candidato, por exemplo, a tratamento de doenças como Alzheimer, tá? Então, é interessante perceber que a principal parte dela que vai ser utilizada vai ser a casca, entre a casca, em especial, os cipós adultos, né? A atividade principal dela, conforme já falamos aí, funções antirreumática, anti-inflamatória, imunoestimulante, anticâncer, antiviral. E esses alcaloides, em especial oxidólicos ou pentacíclicos e tetacíclicos, ou conhecidos como indólicos em especial, são flavonoides, ou conhecidos como
triterpenos, né, e esteroides, tá? É interessante eu falar um pouquinho mais para vocês sobre, em especial, esses esteroides, né? É importante a gente lembrar que existem, perdão, opa, só um minuto, tá me ligando de novo, tá? Tem um efeito do ponto de vista da toxicidade em relação por via oral, que geralmente é baixa, tá? Tá? Geralmente as cápsulas que vão ser produzidas vão ter algo em torno de 300 miligramas por dia, por exemplo, tá? Então 300 miligramas por dia e você vai ingerir geralmente antes das grandes refeições. Vou destacar mais algumas coisas importantes que em relação à questão desses alcaloides indólicos para vocês. Eles geralmente vão ter um número bem grande aí de mais de 2.000 tipos de alcaloides, conforme já falamos aí. Entre eles aí tem os flavonoides, terpenos, esteroides. Tá? Essa classe especial de compostos pode ser subdividida em vários grupos menores, né? Entre elas que a gente já falou aí, as triptaminas e os monoterpenos, né? Tá? E um grupo menor em especial, que é conhecido, né, muito heterogêneo aí, que vai ter ocorrência em especial, que são os quiriosistemáticos, em especial os triptofanos, tá? Em especial, que a gente pode estar destacando a triptomina e a serotonina, por exemplo, e alguns outros derivados especiais em humanos, né, que contêm mais animais, mais de um anel, perdão. Essas vão ser separadas de acordo, então, com a classificação delas, né? Podendo, por exemplo, os derivados alcaloides indólicos ser separados, por exemplo, de acordo com o seu tipo de esqueleto ou estrutura, tá? Conhecido, então, aí desde 1965, algo em torno de mais de 350 tipos de alcaloides especiais do tipo indólicos, em especial monoterpênicos, tá? Eles se prepuseram em especial um sistema de remuneração especial por compostos baseados em um tipo de biogênese, e aí a gente vai ter uma numerada grande de esqueletos em especial, que a gente conhece como ioimbina, tá? A biogênese especial que a gente vai estar falando aí é essa síntese, na verdade, do sistema indólico, tá? É onde acontece a formação do aminoácido L-triptofano, e esse triptofano ele acaba perdendo, ele acaba sendo descarboxilizado, né? Em especial pela enzima conhecida como triptofano descarboxilase, formando com isso a triptamina, tá? Essa triptamina geralmente vai ter produzir um produto geralmente metilado e fruto de hidroxilação, e é muito comum presente no ambiente desses materiais vegetais, tá? Esses alcaloides geralmente indólicos monoterpênicos são quase sempre produtos de um tipo de condensação da triptamina, né, como sericoide e secolagina, tá? Que geralmente leva à formação do que a gente chama de monoterpeno, a partir do que a gente chama de pirofosfato de geralina. Vários tipos de enzimas em especial, que elas não podem vir a participar nesse processo de biogênese aí, são os alcaloides indólicos que foram estudados em especial, que a gente vai estar destacando mais à frente, são as quimiotaxinas, né? Nós temos a imagem da estrutura química ao lado direito para vocês, da mucária tomentosa, e aqui o seu uso popular com potencial anti-inflamatório. Deixa eu ver aqui como é que está o nosso tempo. Estamos quase terminando a nossa aula. Vamos voltar lá para o nosso slide. Estrutura. Interessante observar, então, aí outra importante para a gente, que é o famoso boldo. Acho que quem aqui nunca tomou um chá de boldo, né? Conhecidos como Pelmos, Boldos, Molina ou Monimiace, tá? A parte mais importante utilizada dele, né? Em especial a folha, conhecido como alcaloide isoquinolênico, né? Em especial produz o que a gente chama de boldina, em torno de 0,25 a 0,55 partes por milhão, tá ok? O mais conhecido dele aí é o famoso boldo do Chile, né? Tá? O nome mais comum conhecido dele é de uma árvore, né? Uma árvore bem grande, pode chegar até 15 metros de altura, tá? Geralmente ela é confundida com o que a gente chama de boldo da terra também, ou um tipo de arbustos medicinais que são semelhantes a ela. Às vezes nas feiras ao ar livre as pessoas vendem essas folhas como forma de tentar iludir a pessoa, porque tem um custo bem mais efetivo do ponto de vista de produção, inclusive. Ela é utilizada como fitoterápica, em especial a parte dela que a gente citou as folhas, né, que tem uma propriedade já muito conhecida entre indígenas, em especial daqui da América do Sul, que habitavam em especial a região dos Andes, né, chilenos lá, tornando especial, né, conhecido mundialmente a partir da colonização especial que veio, na verdade, dos europeus para a América Latina. O principal uso medicinal dela, né, foi o efeito dela que a gente chama de espasmolítico, né, contra alguns tipos de distúrbios, na verdade, gastrointestinais, tá? Em especial do sistema digestivo, tá?
Ela pode ser geralmente encontrada, como eu falei para vocês aí, em cápsulas ou mesmo, né, através de infusões venosas, perdão, em cápsulas ou através de infusões, perdão, chás, tá? É, ela geralmente pode ser empregada em casos de alguns tipos de desconforto, em especial digestivo, em especial problemas que vão desde o fígado, por exemplo, né, aí onde se encontra um princípio ativo importante, que é a famosa boldina, tá? A boldina, que a gente já citou anteriormente, na concentração de 0,25 a 0,55 partes por milhão, tá? E o principal responsável por esse efeito, na verdade, é hepatoprotetor e colerético, né? A gente sempre recomenda, por exemplo, paciente que faz tratamento, que a gente chama de polifarmácia, fazer o uso, por exemplo, de chá de boldo, né? Em especial porque ele tem esse alcaloide em especial para a gente aí, que é a boldina, tá? O boldo traz vários tipos de benefício especial, principalmente para quando a gente fala de fígado. Ele vai ajudar, por exemplo, a trabalhar melhor, né? E é ótimo, por exemplo, para problemas tipos mais frequentes ligados à situação do fígado, como dor de cabeça, suor, aquele suor frio, mal-estar. E esse boldo em especial, quando ele é tomado em especial nas refeições, ele tende a levar um que a gente chama de melhor funcionamento do aparelho digestor, tá? A função dele, basicamente, dele é ação colagoga, né? Aumento da secreção do ponto de vista biliar, ação hepatoprotetora, porque ele leva ao aumento da secreção especial do suco gástrico, tá? E altas doses podem, inclusive, já originar sinais de paralisia, muitas vezes associada à questão do uso da boldina. Então, aqui é diferenciar que ele também pode gerar um efeito narcótico em alguns pacientes por depressão do que a gente chama de sistema extrapiramidal, tá? Geralmente, esse efeito dele é muito bom dentro do intestino, preso, né? Paciente que tem dificuldade para digerir, por exemplo, tipo gorduras, não deve, por exemplo, ser consumida por tipo de pessoas porque tem problemas inflamatórios especiais das vias biliares, em especial do pâncreas, tá? E o que eu apresentei, por exemplo, aqueles famosos cálculos biliares ou mesmo hepatite. O uso mais contraindicado dela nos casos, gestação, por exemplo, também não deve ser utilizado, né? E é contraindicado, tá? Bem, a gente vai estar aqui encerrando a nossa aula de hoje e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Boa aula para vocês, quem vai seguir subsequente. Na próxima aula a gente continua. Grande abraço.